No final da saga das 12 casas, Mudisk Saga foi quem mais sofreu. Na nova adaptação em CGI, essa pedrada foi colocada nos lábios de Miro de Escorpião. Mas será que eles estavam certos? Saga é realmente o rei da sofrência? Bora fazer uma análise aprofundada de por que ele sofreu, se ele sofreu mesmo ou se não sofreu tanto assim, se teria como evitar ou diminuir esse sofrimento de alguma forma e tentar relacionar isso com possíveis inspirações do mestre do pincel extremo. Tudo isso baseado em quê? Já comenta aí embaixo que eu sei que você sabe. O lendário Punho Demoníaco. O Satã Imperial, como foi traduzido para o português, é sem dúvidas um dos golpes mais emblemáticos de toda a série. E o nome dele em si já transmite a ideia de que seu usuário seria alguém completamente maligno. Essa técnica acaba transmitindo muito melhor a índole do grande mestre da animação do que do mangá. A estreia do personagem acontece no anime no episódio 16, onde descobrimos que o santuário tinha um exército, por algum motivo, ou ao menos estava infiltrado em algum exército, e não de cavaleiros, um militar mesmo, terrorista inclusive, e o objetivo era acabar com uma conferência de paz, espalhar uma guerra civil e destruir um país. Além disso, os soldados tinham uma espécie de devoção maluca, a ponto de ficar gritando aleatoriamente: "Vida longa ao mestre Ares!", como se ele fosse um ditador ou coisa do tipo. Não que ele não fosse. Outra ordem do grande mestre era de destruir petroleiros para quebrar a economia dos países. Com qual propósito ele estava fazendo isso, nunca foi explicado. Talvez para pagar a conta de água, porque ele adorava se banhar, era um homem deveras aciado, ou então para financiar a construção de uma pirâmide no meio da Sibéria. Parece um motivo justo, justíssimo. Quem sabe para pagar esses caras de camisetinha rosa colada que ficavam observando os aprendizes serem torturados ou até morrerem das formas mais criativas e variadas possíveis. Aprendizes que também tinham uniformes padronizados. Esse treinamento de levantamento de rosquinha mesmo era voltado só para quem era loiro e precisava usar esse colã azul com armadura roxa. Ditadura da moda no santuário. Da moda e do nepotismo, afinal, o mestre Ares só aceitava membros de sua família. O mestre Ares só aceita membros de sua família. Tá bom. Chega de gracinha, que esse vídeo aqui é coisa séria. Ao analisarmos esses feitos do saga do anime, fica a impressão de que os cavaleiros ou eram coniventes com as maldades do grande mestre, a exemplo de China e toda a galera filler, ou não tinham poder suficiente para intervir. O que parece a situação da Marin, por exemplo. Mas no caso dos Cavaleiros de Ouro, acaba ficando um pouco sem sentido. Afinal, quando chegamos às 12 casas, eles nem sequer desconfiam no grande mestre. Sendo que é mostrado que a Ioria, pelo menos, estava ciente que o novo mestre não era bom como o anterior. E o antigo mestre era um homem tão bom. E assim como ele sabia, é bem difícil imaginar que todos os outros, como Aldebaran, Shaka, Miro e Camus, estivessem totalmente desinformados sobre a mudança de postura do santuário. Como novo mestre, o Cavaleiro de Leão se referia ao irmão mais novo de Xion, que teoricamente havia sumido após sua morte. Porém, posteriormente, o corpo do verdadeiro Ares é mostrado e ele parece ter morrido bem jovem, o que cria uma bela de uma incoerência. Afinal, apesar de ser o mais velho, Xion já tinha mais de 200 anos. Sendo assim, não faria muito sentido ele ter um irmão tão jovem daquele jeito, a menos que seus pais também tivessem vivido muito, ou Ares também fosse um sobrevivente da Guerra Santa anterior, que por algum motivo não envelheceu. Mas por que isso acontece? Ares. O roteirista da série na época, Takao Koyama, seguiu e extrapolou a descrição de que o grande mestre era na verdade um demônio e a encarnação do mal. Porém, ao invés de apresentar as nuances de dupla personalidade, inicialmente tornou o grande mestre o irmão mais novo do mestre anterior, famigerado Ares. A justificativa dada por ele em uma entrevista do booklet do Saint Seiya Blu-ray Box 1 foi a seguinte: no início do programa, a identidade do Papa não estava definida, mas não poderíamos seguir em frente sem solidificar um pouco o cenário. Consequentemente, criei o personagem Ares. Personagens originais foram concebidos junto com os produtores e os diretores. Ou seja, Ares é introduzido para que o lado dos vilões também pudesse ser mostrado. Tanto é que com ele vem uma pancada de personagem filler.
O que serve não só para que o anime não alcance o mangá e fique sem material para adaptar, mas também para enfatizar que os heróis lutam pela justiça ao mostrar o quão malignos são os vilões. E isso de mostrar o outro lado da moeda era bem comum na época. Em Dragon Ball Clássico, por exemplo, temos muito mais cenas de Pilaf e seus capangas no anime do que no mangá. É interessante também a observação de que os fillers eram criados com participação de outras pessoas. Afinal, isso indica que algumas coisas originais do anime não partiram necessariamente do Koyama-san, mas podem ter sido sugestões do Kozo Morishita, Shigeyasu Yamauchi ou algum dos outros diretores. Inclusive, o Grande Mestre só vai se aproximar mais do que mostrado no mangá nas mãos de outro roteirista, o Yoshiyuki Suga, a partir do episódio 41 do anime. Talvez, olha só, talvez, hein? Aris pode ter sido uma escolha deliberada da Toei Animation em seguir por outro caminho, mas depois tenho voltado atrás. Outra escolha que foi em direção diferente à do mangá, por exemplo, seria o fato de os Cavaleiros de Bronze não serem irmãos biológicos no anime. E essa é uma escolha que Koyama admite ter feito nessa mesma entrevista. Ele não esqueceu de citar que eles são irmãos biológicos. Ele não os considera irmãos no anime mesmo. Só que dessa escolha não voltaram atrás. Outro exemplo é Camus, que nas 12 casas diz só ter ouvido falar do Yoga. O Cavaleiro de Cristal me falou sobre você, Yoga. Também ouvi falar de você. Mas que na saga de Hades aparece conversando com o Yoga criança na Sibéria. O bicho tem uma memória terrível. Existem outros exemplos, mas eu acho que já deu pra entender, né? Ó, eu não tô querendo ser o cara da teoria da conspiração aqui, hein? Pode sim ter sido falta de tempo e material sobre o Grande Mestre. Só queria mesmo levantar essa possibilidade de Ares ter sido uma escolha por um caminho alternativo, com um Grande Mestre totalmente mal e não dividido, que depois acabou sendo abandonada. Mas claro, a resposta oficial continua sendo aquela do Koyama-san. A Saga de Saga. Agora que a gente já falou sobre as diferenças do anime, vamos à ardente versão do autor original. Primeiro eu vou só resumir os eventos não mostrados na animação para quem não leu ou não lembra, beleza? A história começa logo após o nascimento do Baby Saga. Ele é teletransportado ao santuário como uma estrela cadente e junto a ele estão seu irmãozinho Kanon e a estrela do infortúnio de Care, mais conhecido como Lemur, um fantasminha nada camarada que viria a possuir o mini Saga graças à grande compaixão de Xion em relação a bolas de fumaça com olhos. Por algum motivo ele achava que isso aí parecia com um bebê. Enfim, caso não conheça, Care é a irmã mais jovem dos deuses Hypnos e Thanatos. O plano dela era controlar um santo de Atena, utilizando um ser amorfo que viveria dentro do corpo desse cavaleiro e, portanto, acabaria sendo interpretado como parte de sua personalidade. Com isso, ela teria acesso a Atena assim que ela chegasse no santuário, e poderia usar o Cavaleiro Controlado para matá-la ainda como uma bebê antes que a Guerra Santa começasse. Parte do plano deu certo. Lemur possuiu o Saga, as memórias de Xion e Doku sobre o evento foram apagadas e por volta dos 15 anos de idade, sua marionete se tornaria o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos. É nessa época que Atena chega ao santuário e Xion anuncia que escolheria Aioros para a função de Grande Mestre. Revoltado com a escolha, Kanon tenta convencer Saga a dar um golpe, matar Atena, o Grande Mestre e dominar a Terra. Ao invés disso, ele prende Kanon, que o chama de hipócrita, dizendo que por trás de sua faceta de bondade, Saga guardava dentro de si um mal tão grande quanto o dele. Essas palavras passam a ecoar na mente de Saga a partir de então, junto à voz de Lemur. Buscando entender a decisão de Xion, por se considerar digno e desejar tornar-se o Grande Mestre, Saga sobe no topo de Star Hill e questiona o Patriarca. Xion responde que sentia que a alma de Saga abrigava um demônio perigosíssimo. E nesse instante, o Cavaleiro de Gêmeos perde o controle de si para Lemur e aproveita para assassinar o antigo Grande Mestre. Eles então assumem o lugar de Xion e Saga é dado como desaparecido pelos outros cavaleiros. Lemur tenta seguir com os planos de Care e assassinar a pequena Atena, porém é impedido por Aioros, que salva a bebê e foge do santuário, levando também sua armadura e o báculo da deusa da vitória. Arrependido de seus atos e sem saber da existência de Lemur, Saga acreditava ser o responsável por tudo aquilo devido à maldade contida em seu coração. Então tenta pôr um fim à própria vida, porém é impedido por Care, que ordena que ele viva e mate Atena, prometendo que jamais deixaria que morresse até que cumprisse sua missão. 13 anos se passam e graças à rebelião dos Cavaleiros de Bronze e ao Aegis, o escudo de Atena, Saga é libertado das influências de Lemur e Care, retomando finalmente o pleno controle sobre sua vontade, conseguindo enfim
pedir o perdão de Athena e encerrar sua vida como punição por seus pecados. O arco do Saga em Hades no anime praticamente não tem diferença em relação ao mangá, mas fica tranquilo que ainda vamos comentar sobre ele também. Maniqueísmo. O bem e o mal existem em cada homem. Ao dominar o mal, a razão nos torna boas pessoas. Mas quando a ambição fala mais alto, o homem se entrega ao mal. Essas são as palavras de Mu a respeito de Saga logo antes de concluir que os gêmeos era quem mais havia sofrido durante aquela batalha, sendo que essa frase seria praticamente uma síntese do maniqueísmo, uma filosofia que alguns também consideram religião, um sincretismo entre cristianismo, zoroastrismo e budismo, fundada por Maniqueu no século III. Originalmente, ela dizia que a matéria era intrinsecamente má e o espírito intrinsecamente bom. Sendo assim, as pessoas deveriam buscar se libertar das influências do mundo terreno e material através da razão e do autoconhecimento, para atingirem o mundo espiritual que em sua essência seria bom. Essa religião foi extinta, Maniqueu não teve uma morte muito bonita, dizem que ele foi crucificado e esfolado, porém essa ideia se aplica bem à jornada de Saga, já que seu espírito era puro e bom, mas ele não tinha pleno controle de seu corpo, e isso o levava a agir de forma má. Tanto que no fim, sem entender totalmente a situação, em uma tentativa desesperada de libertar seu espírito, que era bom como um deus, e seu corpo, que carregava os pecados de um demônio, Saga acaba tirando a própria vida. Atualmente, o termo maniqueísmo é mais popularmente conhecido como a simples divisão do bem contra o mal. Uma visão bem simplista que só serve para dividir a sociedade em grupos. Quem pensa igual a mim é bom, virtuoso, detentor da verdade. Quem pensa diferente é mal, desonesto, burro. Essa divisão está presente em vários aspectos da nossa vida hoje em dia. Como exemplo, dá para citar a polarização política. Quem é de esquerda é um comunista vagabundo, quem é de direita é um fascista safado. Na cultura, nerdolas contra lacrolas. Nos videogames, caixistas contra sonistas. Antigamente na música já tinha roqueiros contra funkeiros. No futebol, Corinthians contra Palmeiras. E é bem essa lógica de torcida mesmo. Quem pensa como é bom, quem pensa diferente é mal. Quando na realidade o mundo é bem mais cinza e as pessoas geralmente têm apenas pontos de vista diferentes sobre determinados assuntos. Ninguém é totalmente bom e nem totalmente mal. E essa é mais ou menos a ideia que Kurumada queria passar com esse personagem, como dito por ele mesmo em entrevista para a revista Juni. Parece que o pessoal da Toei Animation está quebrando a cabeça com o grande mestre. No anime, o antigo papa morreu e foi sucedido pelo irmão mais novo. Contudo, no mangá é diferente. O antigo mestre está vivo e é como o médico e o monstro. Em outras palavras, as pessoas que são realmente más não têm salvação, certo? É por isso que, ao que parece, personagens com o lado bom e o lado ruim, de O Médico e o Monstro, a exemplo de Anthony Perkins em Psicose, acabam se tornando tipos totalmente diferentes a nível psicológico, não é? O autor se referia a Dr. Jekyll and Mr. Hyde, do escocês Robert Louis Stevenson, publicado em 1886. Uma obra muito famosa que também aborda a dupla personalidade, sendo uma boa e uma má, que acabou inspirando várias adaptações e até mesmo outras obras e personagens. O próprio Hulk da Marvel é um grande exemplo da influência dessa obra. Já o personagem de Anthony Perkins no filme Psicose, de 1960, Norman Bates, também sofria de um transtorno de personalidade, que era fruto dos abusos que sofreu em sua infância. A visão de Kurumada em relação ao Grande Mestre era mais próxima ao conceito de Yin e Yang, a dualidade entre o positivo e o negativo, a luz e a sombra, o bem e o mal, presentes em um mesmo indivíduo, assim como na filosofia chinesa. Já a da Toei trazia o personagem para essa ideia mais contemporânea de maniqueísmo. O personagem Ares inicialmente parecia completamente mal, sem nenhum traço de arrependimento ou conflito interno em relação às ações que praticava, o que se reflete na adaptação como um todo. Os protagonistas no mangá parecem bem mais independentes, principalmente no começo, menos comprometidos com o bem e a justiça,
e mais alinhados com seus interesses pessoais. Já no anime, esses personagens não possuem tantas nuances assim, especialmente o Seiya, que virou um baita de um coxinha. Na animação, os Cavaleiros de Bronze eram bons e sempre bem intencionados, enquanto o Santuário representaria o mal encarnado, o mais puro suco do maniqueísmo atual, que meio que foi ensinado pra gente desde criança, então não é de se espantar que a sociedade seja assim, né? É só lembrar da maioria dos desenhos, filmes, quadrinhos e séries que a gente cresceu consumindo, com vilões que eram maus, porque sim, e protagonistas que eram bons e praticamente imaculados. Essa divisão restrita entre bem e mal pode ter acostumado a gente a querer tomar partido sobre tudo e transformar aqueles que são diferentes de nós em inimigos e vilões. Tanto que quando surge uma obra que traz personagens com mais camadas, isso acaba deixando algumas pessoas até confusas em relação a qual é o lado do bem. Posso citar como exemplo Death Note, Attack on Titan, Tokyo Ghoul, Code Geass, Berserk, Devilman, todas as histórias onde em algum momento os protagonistas têm ações bem questionáveis ou os vilões lutam por causas que não são totalmente malignas. Mas diz aí, você concorda? Ou será que dizer isso me torna mal? Epicurismo. No mangá, como forma de evidenciar a bondade do grande mestre, durante o conflito entre Seiya e Ayora no Japão, é mostrado um flashback de Saga visitando Quasimodo, morador de Rodório, que estava prestes a morrer. Para consolar o homem apavorado com a ideia de ir pro inferno, Saga diz: "Você não deve temer a morte. Deus não pune aqueles que morrem." Coincidência ou não, esses são 2 dos 4 preceitos do Tetrafármacon, o remédio para a alma proposto pelo filósofo grego Epicuro no século 4 a.C. Sendo o primeiro, não há nada o que temer quanto aos deuses. Eles devem ser imitados e adorados, e não temidos. Para Epicuro, os deuses seriam seres superiores e perfeitos. Então, não teriam por que se rebaixar a punir seres limitados como nós. Ou como diria Saga, Deus não pune aqueles que morrem. O segundo preceito seria: não há necessidade de temer a morte. A morte é a ausência de sentidos. Não se pode temer a morte porque não é possível saber nada após ela. Ou seja, onde eu estou, a morte não está. Quando a morte chega, eu já não estou mais. Enquanto eu estou vivo, a morte não se faz presente. E quando a morte vier, eu já não estarei aqui, porque estarei morto. Então, não vou vivenciar a minha própria morte. Por isso, não faz sentido ter medo dela. Esse seria um medo irracional por ser assimétrico. Antes de nascer, você também não existiu durante milênios. Mas isso não te gera ansiedade. Então, por que temer a morte se nela você também não vai mais existir? Você não deve temer a morte, diria o Saga pro velho Quasimodo. O terceiro remédio não foi citado, mas é o seguinte: a felicidade é possível por meio da busca pelo prazer. O bem pode ser obtido. E aqui esse prazer também pode ser interpretado como desejo. Epicuro dividiu os desejos humanos em 3 tipos: naturais e necessários, que seriam os desejos de comer para saciar a fome, beber para matar a sede, dormir para descansar, se aquecer no frio e assim vai. Não necessários e naturais. Aqui seria como ter o desejo de comer uma pizza, de beber um vinho, de dormir em uma cama king size. Ou seja, aqueles desejos que vêm de desejos naturais, mas que não são necessários. Se você tá com fome, poderia comer uma fruta, arroz com feijão e a fome iria passar. Não seria necessário comer uma pizza para atender esse desejo, entende? E por último entram os não necessários e não naturais. Esses seriam os desejos de poder, como dinheiro, fama, glória, a ganância e a necessidade de reconhecimento. Mas por que eu citei os desejos se Saga não fala explicitamente deles? Pro epicurismo, assim como na música da Legião Urbana, toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Sofrimento humano viria da busca por satisfazer os desejos não necessários e não naturais. Saga se considerava bom como um deus, e realmente era muito virtuoso, mas essa virtude despertou nele o desejo de reconhecimento, o desejo de poder. Tanto que o momento onde o Lemur consegue tomar o controle de sua consciência é justamente quando ele percebe que seu desejo de se tornar o grande mestre não seria concretizado. É então que surge a oportunidade
para que Lemur emergisse na alma de Saga, e o Kurumada faz isso de forma muito simbólica. Na primeira vez que vemos Lemur falando com Saga, ele aparece refletido em um espelho d'água, como se tivesse saído das profundezas naquele momento. E inicialmente, Saga parecia até conformado com a decisão do Shion, mas as palavras de Kanon é que deixam ele abalado. Que mal há em alguém querer conquistar tudo o que deseja. O desejo de conquistar o título de grande mestre, um desejo não natural e nem necessário, é o que não apenas traz o Lemur à tona, mas também cria a oportunidade para que ele assassinasse o velho Shion. Porque quem sobe ao topo de Star Hill não é o Lemur, mas sim o próprio Saga, que o autor deixa bastante claro pela cor dos cabelos do personagem. Porém, Saga vai até lá com boas intenções. Ele queria entender melhor a escolha de Shion, já que desejava ser o grande mestre. Mas é justamente esse desejo que vai fazer com que ele passe o resto de sua vida em sofrimento. Porque a partir dali, perderia totalmente o controle sobre sua vontade, a ponto de não ter mais o direito nem sequer de morrer. Onde entra o quarto preceito do Tetrafamacon. Podemos escapar da dor e suportá-la. Mesmo o terrível chega ao fim. E a dor, nesse caso, se refere também à dor física. O próprio Epicuro tinha saúde frágil e sofria de dores crônicas. E esse último remédio significa que toda dor é passageira e suportável. Caso seja impossível suportá-la, ela levará à morte, e estando mortos, não seremos mais capazes de sentir dor. Epicuro dizia que ao lembrarmos dos momentos de prazer, poderíamos suportar os de sofrimento, que se encaixa nas jornadas de todos os protagonistas. Leva a Seiya a suportar seu treinamento é lembrar dos momentos felizes com sua irmã e pensar que no futuro poderia reencontrá-la. Yoga guarda lembranças felizes de sua mãe e isso motiva a ficar mais forte para poder rever seu rosto nas profundas águas geladas da Sibéria. Jun era feliz com Ikki e Ikki era feliz com Shun. Isso faz com que os dois sejam capazes de suportar a dor para que possam se reencontrar. O Shiryu é o único que não segue tanto essa linha. Talvez seja até por isso que ele tenha Doku e Shunrei como companhia em seu treinamento. Mesmo que os treinos fossem rígidos, ele tinha momentos felizes com Shunrei e com o próprio Doku, que parecia ser um mestre sábio e gentil. Entretanto, Saga estava condenado a viver uma vida triste e solitária, fingindo ser quem não era, escravo de um desejo que, de certa forma, conseguiu realizar, mas que acabou privando-o da felicidade e o condenando a uma vida de dor que ele não sabia quando chegaria ao fim. A vida é do K. Seguinte, eu escolhi fazer uma leitura a partir do epicurismo. Afinal, o Saga é grego e Sensei em si também tem muita influência da Grécia Antiga. Porém, Kurumada é japonês. E talvez, ao invés de se basear nos 4 remédios de Epicuro, pode ter sido inspirado em outro conceito que é bem semelhante, que são as 4 nobres verdades do budismo. Tanto que ele já diz que a armadura de gêmeos foi inspirada numa estátua de Asura do templo Kofukuji, que é um templo budista que fica na cidade de Nara, no Japão. Para esse vídeo não ficar gigante, eu vou citar aqui somente a chamada verdade do sofrimento. O mundo está cheio de sofrimento. Nascimento, a velhice, a doença e a morte são sofrimentos. Assim como são o fato de odiar, estar separado de um ente querido, ou de lutar inutilmente para satisfazer os desejos. De fato, a vida que não está livre dos desejos e paixões está sempre envolta com angústia. Rapaz, será que você já ouviu algo parecido com isso em algum lugar? Shaka é a representação de Buda no universo Senseiya, e é curioso como ele é importante para o fechamento do arco de Saga na história. É claro que Ker é a maior culpada pela morte de Shion, pela crise no santuário, e pelo sofrimento de Saga. Porém, a oportunidade para que tudo isso acontecesse parte do desejo do Cavaleiro de Gêmeos ser reconhecido como alguém valoroso. Ele diz superar a Iorus em tudo e se orgulha de ter um coração puro como o de um deus. Porém, no fim, é confrontado pelo verdadeiro grande mestre e se vê obrigado a abandonar seu orgulho agindo como um renegado. Mais do que isso, estando diante de Buda, ele finalmente está disposto a abandonar completamente sua honra, a manchar sua reputação e ser marcado como um guerreiro da pior espécie. E alguém que se considerava digno de ser o grande mestre, agora
ele estava disposto a nem sequer ser considerado um cavaleiro, a ser alguém expulso da Ordem dos Santos de Atena. Nas palavras dele mesmo, aquele que mais sofreu a honra de cavaleiro não é nada perto da alegria que teremos. Ao abandonar seu desejo pela honra, Saga também abandona a fonte de seu sofrimento.